e ainda Samuel estava contaminado com a visão de Saul. Saul era o homem mais alto do povo, Saul era um gigante. E quando ele viu Eliabe, um homem alto, forte, no seu coração ele disse: esse deve ser o rei, porque ele vai suprir muito bem a falta que Saul está fazendo. E Deus disse: não olhe para ele, você é homem, você está olhando para a aparência dele. Eu sou Deus, eu conheço o coração do ser humano, eu olho para o coração. E eu fico pensando, por que é que Deus olha para o coração? Sabe por que Deus olha para o coração? Porque se eu arrancar o seu coração, pastor, e eu arrancar o seu coração, bispo, e eu arrancar o seu coração, são 3 homens de cor de pele diferente, de estatura diferente, de culturas diferentes, de raças diferentes. E se eu misturar os 3 corações e quiser colocar o mesmo coração em cada corpo, eu nunca vou acertar, porque o coração é igual. O coração do branco é igual ao coração do negro, o coração do rico é igual ao coração do pobre, o coração do alto é igual ao coração do baixo, o coração do muito ungido é igual ao coração do pouco ungido, o coração do que tem teologia é igual ao coração do novo convertido. Deus não está preocupado com a minha indumentária, Deus não está preocupado com as minhas faculdades, Deus está preocupado com o meu coração. Ele quer derramar uma unção legítima sobre um coração aberto e preparado para receber. Aleluia. Ele vai, chama o primeiro. Meu Deus, 2 horas da tarde, o almoço não tinha saído ainda. Chega Eliabe, alto, forte, musculoso, de pantufa. O homem não trabalhava segunda-feira, 2 horas da tarde. O que ele estava fazendo em casa? Deus falou: não, vagabundo não quero, vai, sai, vaza. Chama o outro, Abinadab, os olhos cheios de remela, tinha acordado agora. Não, sai. Chama o outro, Samar, veio com o videogame debaixo do braço, sai. Chama o outro, os 7 filhos em casa, segunda-feira, sem trabalhar. Aí Deus falou: não tem alguém que trabalha nessa casa? Tem, Davi, está trabalhando. Então chama que vai ser rei. Eu sou Deus, eu gosto daquele que trabalha. Deus não vai chamar para ungir aquele que não quer trabalhar. Deus quer preparar a minha mão e a tua mão para a batalha, para o trabalho, para a boa obra. É esse que Ele quer ungir. Se você é trabalhador de Deus, você vai receber unção. Então levanta a tua mão e a glorifica aí ao Senhor, aplauda ao Senhor, exalte ao nome do Senhor. Aleluia. Sabe o que eu mais gosto? Eu mais gosto do chamado de Davi. Pensa comigo, Jaime, pensa comigo, você crente. Davi estava lá pastoreando poucas ovelhas. Ovelhas são animais que precisam extremamente de cuidado. Ovelha tem uma visão muito curta, pode cair em qualquer buraco, você sabe disso. Todo crente que se converte sabe disso. O pastor tinha um cajado com uma parte torta, porque ele podia engatar no pescoço da ovelha e puxar ela do buraco. Então Davi estava muito responsável com aquelas ovelhas. Ele ficava o tempo todo cuidando, pastoreando, livrando do lobo, livrando do leão. Davi também ficava acendendo fogueiras para que elas se aquecessem de noite. Davi guardava-as no aprisco. Davi levava águas boas, Davi levava pastagens boas. Ele tinha amor, apreço por aquelas ovelhas que não eram dele, eram de seu pai. Então de repente chega um dos irmãos dele, os invejosos, porque eles eram soldados. E me diz a história que para eles ser soldados eles tinham que ser altos, tinham que ser fortes, tinham que ter uma voz grossa, rouca, e tinham que ser feios. Soldado não era bonito, era feio. Por quê? Porque ele tinha que lutar no corpo a corpo. Davi não podia ser soldado, Davi era bonito, Davi tinha uma voz lírica, Davi era um cantor, Davi gostava de poesia. Então Davi foi cuidar de animais irracionais. Descartaram Davi, mas ainda assim, no descarte social e familiar de Davi, ele foi responsável com aquilo que Deus deu na mão dele. E ele começou a cuidar daquelas ovelhas. E de repente chega um dos invejosos dos seus irmãos e fala: Davi, corre para casa que o papai está te chamando, vai lá conversar com o pai. Davi podia ter dito: o que é que ele quer comigo? Ou Davi podia ter dito: não, ele não me mandou cuidar de ovelha, agora eu vou cuidar de ovelha, me deixa aqui. Ou ele podia ter dito: manda ele esperar um pouquinho, daqui a pouco eu vou. Ou Davi podia ter perguntado: é de bem ou é de mal? Ou Davi podia ter falado: eu não vou. Mas não, o homem que é chamado por Deus sente quando é Deus que está chamando. Davi estava ali ansioso por esse chamado. Quando o irmão dele disse: Davi, corre lá em casa que o pai está te chamando, Davi olhou para o irmão e falou: fica aqui um pouquinho com as minhas ovelhas, cuida só um pouquinho, que eu estou correndo, porque o pai está me chamando. Meu Deus, quanta gente que Deus está chamando, e o camarada ouve e não obedece. Deus está ficando rouco tanto de te chamar e você não ouve.
Deus te chama na madrugada, você acorda, pensa que é sede, vai lá beber água. Deus está te chamando, você não dobra o joelho e pergunta: cadê, Senhor? Fala comigo, eu estou te ouvindo. Deus está chamando uma igreja que está preparada para ser ungida, uma unção legítima, uma unção real, uma igreja que quer ouvir o chamado, uma igreja que quer obedecer imediatamente, uma igreja que quer correr à presença do Pai, uma igreja que quer receber o reinado, o cetro. Deus precisa encontrar nesta noite homens e mulheres para ungir como reis e rainhas. Davi chegou correndo. A surpresa de Davi, encontrou o profeta Samuel. O profeta Samuel era famoso, era respeitado. Davi chegou correndo, esbaforido. Pois não, papai? Davi, meu filho, o homem de Deus está aqui e ele quer falar contigo. Ele chegou com toda a reverência e se prostrou. O profeta fez o sinal: não, fique de pé, menino. Quando ele olhou nos olhos de Davi, o Senhor disse: pega o chifre com azeite e unge, porque é este o rei de Israel. Não tinha dúvida. Deus olhou nos olhos de Davi e não teve dúvida. Deus olhou nos olhos de vocês e não teve dúvida. Eu vejo o Senhor dizendo: eu não tenho dúvida, Jaime, você é ungido. Eu não tenho dúvida, meu filho, você é ungido. Eu não tenho dúvida, você é ungido. O mais bonito da unção de Davi não foi o derramar do óleo. Não foi. O mais bonito da unção de Davi foi quando o óleo parou de descer. E Davi, na frente dos irmãos, foi ungido rei de Israel. Levantou-se cheio de óleo. E diz o texto, no final do versículo 13: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A palavra apoderar no hebraico significa tomar no colo e dar poder. O pai nunca pegou Davi no colo, o pai sempre expulsou de casa, a mãe nunca pegou Davi no colo, os irmãos nunca pegaram Davi no colo. Ele era o rejeitado, mas há um Deus que pega o rejeitado no colo, que unge e que levanta. Ele se sentiu amado pela primeira vez. Ele se sentiu valorizado pela primeira vez. Ele se sentiu digno pela primeira vez. Ele olhou para os seus irmãos e todos eles estavam com olhos incautos. E Davi levantou-se cheio de óleo, fez uma reverência a Samuel novamente e disse: o senhor me dá licença que eu tenho que sair. Samuel pegou na mão e falou: onde é que você vai, rapaz? Ele falou: eu vou voltar para minhas ovelhas. Você está ungido o rei de Israel. Não vai dizer nada? Não, vou dizer. Aquele que não sabe ser fiel no pouco nunca é colocado sobre o muito. Aquele que não sabe ser responsável com as pequenas coisas nunca vai ter grandes coisas. Muito obrigado porque o Senhor me ungiu, mas eu tenho uma obra pequena para fazer. Deus vai me dar esse reinado no dia do Senhor, mas a minha unção é legítima. Eu vou esperar o momento certo. Voltou para suas ovelhas. Passou um tempo, levantou-se os filisteus contra os israelitas. A batalha que você conhece: Golias contra um herói de guerra de Israel. Os irmãos de Davi estavam lá e não quiseram lutar. Saul, o covarde, estava lá, mas ele não quis lutar. E Deus preparou um meio de que Davi chegasse até lá. O pai chamou Davi. Jessé disse: meu filho, leve esses queijos, leve esse pão e pergunte para o guarda como é que estão meus filhos. E Davi foi até lá, entregou aquele presente ao guarda. E o guarda disse: entra aí no campo de batalha e veja você mesmo. Quando ele entrou, ele viu uma cena aterrorizadora. Ele viu um gigante gritando blasfêmias contra o Deus de Israel, chamando o exército de Israel de frouxo, dizendo: vocês não querem lutar, que Deus é esse que vocês servem? É muito fácil eu dizer que eu confio em Deus, é muito fácil eu dizer que eu amo a Deus, mas a Bíblia me diz que o meu povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem gente que diz: ah, Senhor, eu confio em Ti, eu confio minha família em Ti, eu confio minha vida no Senhor, mas no primeiro problema se desespera, quer desviar, quer morrer, quer ir embora, quer separar da mulher, quer separar do marido. Que adianta você falar que confia em Deus? A confiança é medida com atitudes e não com palavras. William Shakespeare disse que o caráter de um homem se mede por atitudes que ele tem quando ninguém está vendo, e não por atitudes públicas. Na hora da dificuldade é quando Deus vê se você confia nele mesmo ou não. Talvez Deus te coloque uma dificuldade, não porque Ele te odeia, mas só para ver se você confia nele ou não. Talvez eu fale para você: você confia em Deus? E você diga: eu confio em Deus. Você confia plenamente no Senhor? E você diga: eu confio plenamente no Senhor. E talvez eu fale para você: então pegue tudo que você tem e doe para a igreja.
o seu carro, a sua casa, os seus cartões de crédito, doe para a igreja. E você vai falar: não tenho como viver sem isso, a minha família vai perecer se eu não tiver isso. Mas você acabou de dizer que confia em Deus.